Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática no AVA Educa PE. Eu sou o professor Ivanaldo Souza e hoje vou trazer para vocês mais um tópico, da EJA Fundamental, módulo 8, que vai ser sobre volume de prismas. Então, pessoal, o prisma, os prismas estão presentes no nosso cotidiano de diversas formas, Então, é muito fácil você se deparar sem querer em casa com um prisma. Então, só para começo de conversa, tenho aqui meu box com vídeos de aula de matemática. É um prisma reto, certo? E esse prisma é um paralelepípedo, certo? Mais o livro, Um livro que a gente tem em casa aí também é um prisma reto, certo? Então, facilmente você acaba se deparando com esses sólidos, Esses sólidos geométricos que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui a gente tem a caixinha de um escalímetro, certo? Ele é um prisma triangular reto, certo? Percebem que ele é triangular. E assim vai. Mais um prisma. Esse tem um pouco de boleado, mas não deixa de ser um prisma, tá certo? Então, nossa expectativa de aprendizagem é resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo da medida do volume dos prismas. Como eu falei, os prismas estão sempre presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Caixa do sapato aí, como vocês veem aí nesse exemplo. E como classificar os prismas? Bom, ele é classificado de acordo com o polígono da base, certo? Nesse caso aqui, vamos pegar esse exemplo. Essa base aqui, ela é quadrangular, certo? Mas naquele outro exemplo, eu mostrei para vocês aqui a caixinha do escalímetro, a base aqui é triangular, certo? Então, assim, se o polígono da base é um triângulo, a gente tem um prisma triangular. Se é um quadrado, temos um prisma quadrangular. Se é um pentágono, temos um prisma pentagonal. E assim vai. Hexágono, hexagonal, heptágono, heptagonal, octógono, prisma octogonal e assim por diante, certo? Também a gente pode classificar o prisma como sendo reto ou oblíquo. Como assim? Ele é reto quando a projeção de suas arestas são perpendiculares aos planos da base. E o prisma é oblíquo quando essas arestas não são oblíquas. Quer dizer, não são perpendiculares, são oblíquas, no caso inclinadas, tá? A palavra oblíqua quer dizer inclinada. Então, é simples. Isso aqui é um prisma reto, porque a base, as suas arestas laterais são perpendiculares ao plano das bases, certo? Exemplo, um container. O container, ele é um prisma reto, Se você for pegar o transferidor de grau e medir cada esquina dessa aí, você vai encontrar um ângulo de 90 graus em cada cantinho desse aí. Isso é um prisma reto. Um prisma oblíquo. Reparem esses dois edifícios. As suas arestas laterais
não são paralelas ao plano da base. A base que está lá em cima, né? Repare que as arestas são inclinadas. Então, nesse caso, os prismas são oblíquos, ok? Elementos de um prisma reto. As bases, a parte de cima e a parte de baixo, o polígono de baixo e o polígono da superior, né? Lembrando que essas bases, elas podem ser um quadrado, podem ser um triângulo, um pentágono, um hexágono, e por aí vai. As faces laterais de um prisma reto são retângulos, tá? Enquanto que no prisma oblíquo, essas faces laterais são paralelogramos, tá? Arestas das bases. As arestas das bases são esses segmentos aqui, tá? Que formam a base, tá? E aqui embaixo também, repare que esses segmentos que formam a base são as arestas das bases. Arestas laterais são justamente os segmentos verticais que são perpendiculares às bases. Então esses... E faltou um elemento aqui, que é a altura do polígono, que vai ser muito importante para o cálculo do volume, certo? O volume V de um prisma é calculado tomando-se a área da base multiplicada pela altura do prisma. Ou seja, V é igual a AB vezes H, onde o AB é a área da base, certo? Lembrando que essa base pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono, também pode ser um retângulo, tá? Que no caso ele deixa de ser um prisma regular para ser um paralelepípedo, tá? Pessoal, agora que você já conhece o prisma, né, e seus elementos, a gente vai tratar do volume do prisma, tá? Antes disso, é preciso você saber como é medido esse volume, né? Então, a unidade de medida de volume no Sistema Internacional de Unidades é o metro cúbico, ok? Porém, você pode utilizar os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, né? Decímetro cúbico, quilômetro cúbico, aí vai depender da situação em que você estiver trabalhando, certo? Além disso, você pode utilizar também o litro como unidade de medida de volume, certo? Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Certo? Então, toda vez que a gente se referir ao volume de um sólido geométrico, a gente vai estar se referindo à capacidade em metro cúbico ou litro, né, que tem esse sólido de reter uma substância ou ocupar um espaço em qualquer lugar, ok? Bem, aí a gente entra diretamente nas aplicações do cálculo do volume de prismas, tá? Então temos aí um exemplo bem simples, bem fácil de resolver. Diz: a piscina da figura abaixo mede 4 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 metro de altura. Qual o volume da mesma? A mesma? A piscina, claro, né? Então, partimos para a fórmula. O volume é igual à área da base vezes a altura. Repare que a piscina aqui, né, tem base retangular. Então, a área dessa base aqui é um retângulo, então é B vezes H, ok? Então, a área da base, né, partindo, vai ser B vezes H, que é a área do retângulo, e no caso a altura é 1. Então, como vocês percebem, o cálculo é bem simples.
4 vezes 2, 8. 8 vezes 1 é 8. 8 metros cúbicos é o volume dessa piscina. Significa dizer que cabem 8 metros cúbicos de água dentro dessa piscina. Ou 8.000 litros de água. Ok, gente? Simples, né? Aplicação 2. A piscina da aplicação anterior foi abastecida até a borda. E logo em seguida, 2 pessoas entraram na piscina e, consequentemente, a água transbordou. Após a saída das 2 pessoas, o nível da água passou para 80 centímetros. Qual o volume da água transbordado? Então, repare, essa piscina foi abastecida até a borda, 2 pessoas entraram e, claro que se as pessoas entraram, a água transbordou. Quando elas saíram, o nível da água caiu para 80 centímetros, digamos que é mais ou menos essa altura aqui, certo? Mais ou menos aqui. Bom, 80 centímetros é a mesma coisa que 0,8 metros, correto? Então, qual o volume de água transbordado? Bem, você pode pensar isso aí de 2 formas, tá? A solução mais simples seria o volume de água que foi transbordado, né? Que seria 20 centímetros de altura, ok? Então, no caso, o volume ficaria a área da base vezes a altura. Digamos que essa altura seria os 20 centímetros de água que foi transbordado. Então, o volume ficaria 4 vezes 2, o comprimento vezes a largura, vezes os 20 centímetros de água que foi transbordado. Então, gente, vamos ter aqui o resultado disso. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 0,2. Aí a gente tem que fazer essa continha aqui, né? 0,2 vezes 8. Não podemos usar a calculadora, tá? 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 0 é 0. Mais 1 vai dar 1. Tem uma casa aqui depois da vírgula, eu vou contar uma casa depois da vírgula, então o nosso volume desperdiçado aqui seria 1,6 metros cúbicos de água. Ok? Simples, né? A outra forma de você fazer isso seria o seguinte: o volume da piscina completo, né, como a gente viu no exemplo, na aplicação anterior, seria 8 metros cúbicos, certo? E você abateria o volume que ficou na piscina, ou seja, seria o volume que teria ficado na piscina seria 4 vezes 2 vezes 0,8, que é o volume de água que ficou na piscina, tá? Então o volume aqui seria 4 vezes 2, 8, 8 vezes 0,8, aí a gente teria que fazer a continha novamente aqui, ó. 0,8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 0 é 0, mais 6 é 6. Uma casa depois da vírgula, conta aqui uma casa, teríamos 6,4 metro cúbico de água dentro da piscina. Aí a gente faria essa subtração, 8 menos o que ficou, chegaríamos a essa mesma solução aqui, 1,6 metros cúbicos de água. Ok, gente? Aplicação 3. Qual a área da base de um prisma reto hexagonal de altura igual a 9 centímetros e volume igual a 81 centímetros cúbicos? Repare que aí a gente já tem o volume, que é 81
centímetros cúbicos. E a altura do nosso prisma, que é 9 centímetros. Então, gente, a solução aqui é bem simples, tá? É só a aplicação direta da fórmula. O volume seria a área da base vezes a altura. Repare que o volume aqui é 81, então eu vou substituir o volume, V por 81. A área da base é o que eu quero saber. Calcule qual a área da base, então eu vou repetir aqui, ó, AB, tá? Vezes o H, que eu já tenho aqui, que é 9 centímetros. Certo? E agora, 81 é igual a AB vezes 9. Então eu tenho que resolver essa equaçãozinha, né? Então, ó, 81 vai ser igual a AB vezes 9 é 9AB, certo? Bom, 81 é igual a 9AB. Se isso é igual a isso, então isso aqui é igual a isso. Então vamos botar aqui, ó, 9AB, que é a área da base, vai ser igual a 81. 9, ok? Então, a área da base vai ser igual a 81 dividido por 9. Isso aqui vai dar 81 dividido por 9 é 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Então, a área da base vai ser 9 centímetros quadrados, porque no caso aqui é área, a área é dada em metro quadrado, centímetro quadrado e por aí vai. Ok, gente? Vocês perceberam que eu dei uma sumidinha aí do vídeo, né? Mas estou aqui de volta para me despedir, né? Dizer que é só por hoje e que não deixem de verificar lá no AVA o PowerPoint sobre o assunto, os exercícios para resolver, né? E o desafio, ok? Então é isso. Fiquem bem e até a próxima aula, se Deus quiser. Até breve.